muita alegria, né? A gente está nessa quarta e última semana do ciclo de palestras e vivências do Guaimirim. Vocês estão vendo aí imagens dos nossos projetos, a nossa parceria com a Cristina Marques, que fez uma fala aqui conosco, o nosso kit que a gente preparou com muito carinho aí para as crianças, quem quiser pode adquirir, o nosso site, quiser visitar, e os dados da Sofia, se quiserem nos ajudar a regar essa sementinha. A gente está muito alegre aqui com a presença da Amanda, né? E eu vou fazer a apresentação da Amanda agora. Hoje eu sou responsável pela apresentação da Amanda. E a Cristina, que estava aí conversando com ela, é a nossa tutora querida, que amanhã vai estar conosco, no sábado, encerrando, então, esse nosso ciclo, e falando de euritmia. Hoje, a Amanda vai falar conosco sobre os primeiros 7 anos de vida e as suas conquistas, né, que são muitas conquistas. A Amanda é aconselhadora biográfica, pedagoga curativa, psicóloga e psicopedagoga. É paulista com alma paulistana, tentando atingir a doçura mineira. Mãe do Yuri e do Chico, com uma biografia de 10.000 vidas. Ajudou a fundar o ensino médio do Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais, né, a antiga Poli. Foi a primeira tutora do ensino médio e a primeira pedagoga curativa de lá. Atualmente trabalha como aconselhadora biográfica e psicóloga online. E assim que a pandemia acabar, retomará os atendimentos presenciais também como psicopedagoga e pedagoga curativa. Amanda, muita alegria de ter aqui, e agora o tempo está contigo, né? Você fica à vontade, nós estamos aqui para te auxiliar no que você precisar, tá bem? Tá ótimo. Queria desejar Ótima experiência para todos nós. Eu queria desejar uma boa noite a todos nós, dizer que tá tudo travado aqui para mim. Agora destravou, que bom, porque eu não estava vendo ninguém e estava tudo travado. E é importante ver as carinhas, né? É difícil isso de ficar falando para uma máquina, né? Então eu gosto de ver as carinhas que eu puder ver. Eu vou começar com um poema que foi escrito pelo meu avô no dia 12 de janeiro de 1946. Ele publicou nesse livro que chama Poesias. O nome dele era Manuel Cerqueira Leite. Eu não tive o prazer de conhecê-lo. Ele era livre docente em literatura. Ele saiu da USP em São Paulo para fundar a Unesp em Araraquara. Foi um homem incrível, assim, e é interessante que, mesmo ele tendo morrido 5 anos antes de eu nascer, é como se ele estivesse vivo e é como se eu tivesse conhecido ele, porque a família toda sustenta essa memória e os feitos dele, né? Então, é um dos poemas que eu mais gosto. Pode ser que eu me emocione, eu vou ler porque eu me emociono de modo geral, e eu espero que vocês gostem. Ele chama Põe Tua Marca. Naquilo que fizeres, põe tua marca de sangue, de alma. Não para a glória, vã, não para a imortalidade, morta. Põe tua marca, porque não te podes mover sem te pores na marca do teu passo, na força do teu pulso. Porque uma vida que não se exprime ocupa lugar demasiado no mundo. Rouba o ar, a luz, a água e o pão dos outros. Põe tua marca, porque tua marca poderá coincidir com a marca de muitos. Ainda bem que eu avisei, que eu sempre me emociono. Porque eu fico pensando, ele pôs a marca dele e deixou a marca dele, e graças a ele, o fato dele ter colocado a marca dele, eu entendo, né, um pouco quem ele era, e isso fica não só em mim fisicamente, né, mas ecoando no tempo. Eu acho esse poema maravilhoso, e acho maravilhoso para dizer do aconselhamento biográfico e especialmente, né, desse primeiro setênio, que eu acho que é o início, eu acho não, né, eu tenho certeza que é o início dessa vida, e que essa vida vai quase que repetindo isso várias vezes de diversas formas. Então, quando eu faço aconselhamento biográfico de alguém, eu faço primeiro o panorama biográfico da pessoa, que ela eu mando perguntas, ela me responde as perguntas dos setênios, faz um trabalho artístico em relação a esse setênio, me relata esse setênio, como ela vivenciou ele e tal,
E aí, no final, quando a gente chega no momento presente, eu conto a história da pessoa para ela mesma, mas a história que eu ouvi dela ao longo desse período, né? Então, podia ser que naquele dia que eu estou lendo a história para ela, ela fosse contar a história dela de uma outra forma. E é muito interessante que, para mim, fica nítido que está tudo ali no primeiro setênio, tem uma mosquinha aqui. E para a pessoa, às vezes a pessoa fala assim, nossa, que impressionante, está tudo aí. E está tudo ali. Então, o primeiro setênio, ele é muito precioso, ele é muito potente. E isso não quer dizer que ele é determinista ou determinante, porque a gente, graças a Deus, é muito livre. Então, às vezes, a gente tem desafios muito grandes no primeiro setênio, mas a gente, quando tem desafios muito grandes, a gente vem com uma força muito grande ou com uma equipe muito boa, né, de pai, mãe, família, amigo, enfim, para dar conta do que a gente precisa dar conta. Então, né, época de Micael, não temos que temer, temos que confiar, né? E é uma outra coisa que eu acho importante, antes de começar a falar do primeiro setênio em si, é de falar desse panorama biográfico, né? Que são, segundo o Steiner e a doutora Gudrun, a gente demoraria 63 anos para se desenvolver enquanto ser humano. Isso não quer dizer que depois dos 63 a gente não se desenvolve mais, mas isso quer dizer que a partir dos 63 anos a gente vai se desenvolver em liberdade, porque a gente quer, não porque a gente precisa conquistar ou, né, alcançar algo em termos de desenvolvimento humano. E aí essa biografia de 63 anos, ela é dividida em 3 grandes períodos de 21, sendo que no primeiro setênio o arquétipo maior no primeiro bloco de 21 anos, o arquétipo maior é o de receber, o de 21 a 42 é o de trocar e o de 42 a 63 é o de doar. E aí é muito legal a gente pensar na imagem da lemniscata, que é aquele 8 deitado, né? Se eu começo a traçar risquinhos aqui na parte de dentro dessa lemniscata, a partir do momento que ela passa pelo ponto de encontro, esses risquinhos vão estar sendo traçados do lado de fora. Então fica muito nítido esse movimento infinito de contração e expansão. É uma abelha, acabei de descobrir, ela bateu aqui, está desorientada. Então, esses 21 primeiros anos, né, fica claro que é essa questão de receber e da gente ficar um pouco mais guardadinho, apesar de ter os 3 movimentos sempre, o tempo inteiro. Mas o arquétipo maior dos 21 primeiros anos de vida é esse de receber e de contração. De 21 a 42, que é um momento de vida que acontecem em grande parte os maiores encontros, os mais significativos, e que é o cerne da nossa vida mesmo, é um momento de troca. E de 42 a 63, eu já recebi, eu já troquei, eu estou pronto para doar. E aí, como a vida é muito, muito generosa, incrível, e eu fico, cada dia que eu ouço a história de vida das pessoas, eu fico mais feliz, assim, porque por mais que a gente sofra, tenha dificuldade, dá tudo certo no final. A sensação que eu tenho é sempre essa. Assim. E então ela vai ajudando a gente a entender esse movimento infinito, né, de receber, trocar e doar. Então, se a gente pega esses 21 anos e de novo divide em 3, a gente vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro setênio. No primeiro setênio, então, o arquétipo maior é receber, no segundo vai ser trocar e no terceiro vai ser doar. E aí eu vou dar um zoom ainda maior no primeiro setênio, que é o que a gente está olhando mais atentamente hoje aqui. E aí, então, eu posso também dividir o primeiro setênio em 3 partes. Então, de 0 a 3, a gente tem um arquétipo maior de receber, que vai ter um arquétipo intermediário de receber e um arquétipo maior de receber. Então, é muito importante que a gente receba muitas coisas, né? Não só o corpinho que a gente recebe, o nome, a família e tudo mais, mas receba afeto, receba amorosidade, esse calor anímico, né? Cuidado, aconchego, enfim. Dos 3 aos 5, a gente já consegue trocar, né? Dentro das possibilidades de uma criança de 3 a 5 anos, que é muito diferente de uma pessoa de 21 a 42, né? No sentido de troca. E esse trocar vai estar dentro de um arquétipo intermediário de receber e de um arquétipo maior de receber também. Então, é uma troca ali, eu te dou um brinquedo, você me dá um, né? Uma coisa assim, pequenininha, tímida.
E depois de 5 a 7, a gente está pronto para doar alguma coisa. Mas também esse arquétipo de doação vai estar com um intermediário de receber e o maior de receber. Então, é assim, é só para a gente ensaiar mesmo. Mas é importante que a gente vivencie no primeiro setênio esses 3 momentos. Porque é muito difícil eu sair de um arquétipo de receber e pular para um arquétipo de doar. Eu preciso desse intermediário, eu preciso desse encontro, eu preciso dessa troca, para eu entender como é que faz e aí eu poder doar. E da mesma forma, né, quando eu vou sair de um arquétipo de doar, eu preciso perceber que eu posso ir trocando e aí eu vou receber de novo, né? Então, entender que tem um movimento de contração e expansão, mas que tem uma pausa aí que vai ajudar a gente a entender isso. E tem momentos também, eu estou atendendo uma moça que ela falou, nossa, eu sinto a vida me apertando, ela está em outro setênio, né? Mas assim, então é um momento de contração que ela já não está aguentando mais. Aí eu falei para ela, fica tranquila, porque quando está assim, é sinal de que já vai mudar, né? Quando a gente não está aguentando mais uma determinada situação, ela muda. Então, ou ela alivia, né? Então, é muito interessante a gente observar isso na nossa vida e a gente pode observar isso durante um dia, durante uma hora. Tudo que a gente quiser, a gente pode trimembrar, né? E é muito interessante também a gente perceber que quando a gente trimembra momentos da vida, a primeira terça parte, ela vai estar dizendo de algo que veio anteriormente, a parte do meio vai estar dizendo daquela parte em si e a parte final vai estar já anunciando o que virá. Então, a gente pode pensar isso grande, em termos de vida. Os primeiros 21 anos vão estar me dizendo de algo que eu vivi na minha vida anterior. O meio é essa vida mesmo. E o final já é uma anunciação do que virá na próxima vida. Mas eu posso pensar, por exemplo, o segundo setênio de 7 a 9, a criança já está no segundo setênio, já é uma criança de segundo setênio, mas ela tem um tom de criança de primeiro setênio ainda. Ela vai entrar no segundo setênio mesmo, depois dos 9, no Rubicão, aí você olha e você fala, nossa, a criança mudou, né? E dos 12 em diante, ela vai estar se encaminhando para o terceiro também. Então, é muito bonito a gente observar isso com atenção, em qualquer setênio que seja. E aí, vamos aprofundar mais no primeiro setênio, que é a nossa proposta de hoje. O primeiro setênio, ele é o... Sejam bem-vindos, né? Ao planeta Terra, a essa vida, a esse mundo, a essa família, seja lá o que for. Só que às vezes o pessoal, a comissão de boas-vindas errou, não foi, né? E às vezes é difícil se sentir bem-vindo, porque algo acontece, algo de muito drástico. Pode acontecer no momento em que a gente chega, por exemplo, nossa mãe pode morrer, ou pode ter uma guerra no país em que eu nasci. Tantas coisas podem acontecer. Mas aí é que nem eu falei antes, a gente sempre vai ter ajuda na medida em que a gente tem os desafios, né? Quando tudo acontece mais ou menos normal, porque, né, o que é ser normal? A gente nasce, e a gente nascer já é uma crise e tanto. Porque eu fico pensando, eu tenho uma força, uma vitalidade que me faz existir há 40 anos no mundo. Eu não sei quantos outros anos eu ainda vou durar. E essa força teve que se comprimir para caber num corpinho de bebê. Então, deve ser muito difícil caber tudo isso num corpinho e esse corpinho sair da barriga da mãe, né? Que é tudo quentinho, gostosinho, um silêncio, de repente você sai, tem barulho, você tem que respirar com o seu pulmão, dói, você sente fome, você nem sabe o que é. Então, eu imagino que o nascimento seja, assim, a maior crise da vida. Então, se todo mundo passou pelo nascimento e sobreviveu, a gente já está no lucro, assim, a gente já está pronto para todas as outras crises que vierem pela frente. E é importante que a gente tenha essa consciência de que a vida é crise. Eu lembro que eu tinha ilusão que era assim, vou fazer tudo direitinho, porque aí vai chegar um momento na minha vida que vai dar tudo certo. Tudo bem, tem um momento na vida da gente que dá tudo certo, até que as coisas começam a dar errado, para elas darem certo num outro lugar, ou de uma forma diferente, ou com pessoas diferentes. Então, não existe um dar tudo certo para sempre. Apesar de a vida ser assim, tá tudo certo, né? Então, se a gente pensa um eletrocardiograma, o movimento dele é esse. Se ele faz esse movimento, a gente morreu. Então, essa estabilidade que a gente, de certa forma,
almeja, eu confesso que até hoje eu almejo, apesar de ter consciência de que ela não existe, né? Ela não existe. Então, é a gente entender que vai ter uma crise em algum momento. Então, o que eu oriento muito meus pacientes é assim, aproveita que agora a vida tá boa, se nutre, relaxa, seja feliz, porque quando ela não estiver boa, você pode recorrer a esses momentos e aguentar, né? A parte que vier, enfim. E é importante a gente ter consciência também, né? Em nome de que determinada crise veio. E isso, quando eu tenho consciência, eu consigo até suportar melhor, porque eu consigo me organizar, eu consigo saber mais ou menos quanto tempo aquilo vai durar, enfim. Uma criança, quando ela nasce, ela não sabe nada, né? Ela tá aprendendo tudo. E somos nós, os adultos, que vamos ensinar para essa criança tudo, absolutamente tudo. Então, a gente tem uma missão, assim, quase que divina. A gente não é só o pessoal da comissão de boas-vindas, mas a gente vai apresentar a vida para aquela criança. E isso é uma missão muito maravilhosa e muito preciosa. Então, essa criança nasce. É importante a gente olhar, tanto a gente, o nosso nascimento, quanto o nascimento dos nossos filhos, ou para quem é professor, entender como que essa criança nasceu. Ah, nasceu de cesárea, ah, nasceu de parto normal, ah, nasceu de parto normal como se fosse um sabonete, ou nasceu de parto normal, mas nossa, foi complicado, ou teve que usar fórceps, ou foi cesárea porque teve uma emergência, enfim. Então, nascer de cesárea versus nascer de parto normal não é assim, ah, cesárea é isso, parto normal é aquilo. Não. E, sei lá, eu nasci de cesárea porque eu estava sentada. Eu avalio que eu nasci de cesárea porque eu estava sentada, porque eu sou essa pessoa que sempre quer fazer a coisa do jeito que eu quero fazer e pronto, acabou, até que alguém me prove que não é esse o jeito, e aí eu falo, ai, desculpa, né? Mas, enfim, de modo geral, eu teimo naquilo que eu acho que é o certo. Vai ver que eu encasquetei que o certo era nascer sentada, ninguém me virou, nasci de cesárea. Mas pode ser que uma pessoa tenha sentado porque, sei lá, ela é acomodada. Então, cada um vai saber de si, né? Ah, minha mãe fez cesárea, ou minha mãe fez parto normal. O que isso significa para mim, né? Qual foi a consequência disso na minha vida? Qual foi a consequência disso na vida da minha mãe? Então, nesse nascimento, já tem uma série de dados a meu respeito. Aliás, antes do nosso nascimento, já tem uma série de dados a nosso respeito, né? Se o meu pai e minha mãe desejaram essa gravidez ou não. Foi um susto, mas a partir do momento que eles ficaram sabendo, eles passaram a desejar ou não. Eles não queriam de jeito nenhum, mas quando viram já não dava mais, não tinha mais o que fazer. Enfim, então tudo isso vai dizer, ou só a minha mãe desejou, ou só o meu pai desejou, e aí meu pai se sentiu culpado porque só minha mãe desejou e passou a me mimar a vida inteira. Ou não, meu pai nunca teve uma boa relação comigo, minha mãe enganou e ele engravidou. Então tudo isso já vai dizer muito da minha chegada no mundo, das minhas relações, das relações dos outros comigo. Então, é super importante entender o que acontecia quando essa criança chegou no mundo e como que ela era quando ela chegou no mundo. Porque se a gente olhar com muita atenção para isso, só nem avançamos, ela só nasceu. Dá para a gente entender muita coisa que é desta criança, né? É lógico que ela escolheu este pai e esta mãe para ter essa composição física, genética, enfim, para poder enfrentar os desafios que ela precisa enfrentar, desenvolver ao longo da vida. Mas tem coisas que são nossas e que eu brinco que a gente já vem de fábrica. Não é porque meu pai isso ou minha mãe aquilo. Eu nasci assim. E aí eu posso ter um pai e uma mãe que acentue esse jeito de ser meu ou que confronte esse jeito de ser meu. E aí eu ajudo o meu pai e minha mãe a se lapidarem, eles me ajudam a me lapidar. Então, é muito importante a gente olhar com muita atenção para esse momento nascimento. Uma outra coisa que é interessante é que na antroposofia tem uma visão de que essa dor do nascimento, da contração, é a dor da encarnação da criança que ela divide com a mãe. Então, a gente pode pensar que se a mãe teve muita dor no nascimento, é porque foi muito difícil para essa criança nascer. Ou que essa mãe foi muito generosa e pegou maior parte da dor da encarnação para ela. Enfim, também tudo vai depender. Não tem uma receita. É assim, sentiu muita dor, não queria encarnar. Não, né? Então, a gente tem que olhar para isso com cuidado, porque nada é certinho e fechado. Mas são pistas que a gente pode ir somando, né? Uma pista a outra e a outra e a outra, né? Por exemplo, se eu estou sentada
e aí viram, e eu nasço de parto normal, minha mãe sente muita dor, eu posso imaginar que eu não queria nascer. Então eu sentei para não sair dali, e aí a minha mãe sente muita dor, e, né, enfim. Mas pode não ser isso também. Então isso tem que estar confortável para mim. E só eu vou saber de mim. Ninguém mais vai saber de mim, nem meu terapeuta, nem meu médico. Eu sei de mim. Isso é importante também, a gente saber que a gente sabe da gente. E uma criança, quando a gente olha para ela, a gente tem que saber que a gente está se aproximando do universo. Então, a gente às vezes acha uma coisa que conforme a gente se aproxima não é. Mas a gente tem que ir criando hipóteses, né? Supondo coisas, para tentar entender quem que é aquela criança e como que eu ajudo aquela criança a se desenvolver da melhor forma possível e ser o melhor que ela puder ser. Não ser uma outra coisa que ela não é, ou não deveria ser, ou não precisaria ser, né? Ela ser ela. Então, isso é super importante. Enfim, essa criança nasce. Que momento que eu nasci? O que estava acontecendo no mundo, no Brasil, no meu estado? Tudo isso vai interferir em termos culturais, em termos bélicos, enfim, né? É super importante. Aqui começou a cantar cigarra. Vocês estão ouvindo cigarra aí? Não? Ai, que bom. Aqui, querida, uma trovoada deu aqui agora que eu falei assim, gente, o dia de sol que a gente teve, bah, A cigarra cantando aqui, chamando chuva aí, né? né? E precisando chover aí, tem que mandar chuva para Minas. Enfim, então essa criança nasce num contexto todo, e esse contexto pode interferir no desdobramento da vida dessa criança. Então é importante também saber o que acontecia não só na família dessa criança, mas no entorno maior dessa criança que pode ter influenciado a vida dela. E aí a gente avança. Com 1 ano mais ou menos, a gente aprende a andar. E aí é muito bonito ver como uma criança aprende a andar. Eu tenho 2 filhos. Um deles eu tive muito nova e eu achava que andador era sensacional. Então ele andava no andador, na verdade ele não andava, ele corria e levantava as perninhas assim e deslizava. Amava, assim, radical. Só que daí passou e ele não andava, não andava, não andava. Aí alguém falou, não, mas você pôs ele no andador, você não devia ter posto ele no andador atrapalha tudo e tal. Aí eu tirei ele do andador e ele deu uma enrolada, assim, para andar, porque ele não queria andar, ele queria correr, né? Ele corria, ele conquistou o correr antes de conquistar o andar, como que ele vai andar? Então, isso, de certa forma, faz uma marca na vida dele. É uma pessoa que quer correr antes de aprender a andar, tem que voltar um pouquinho, né? Tem que ter menos, humildade, vamos lá. Primeiro você aprende a andar, depois você corre. E aí eu lembro que ele ia andando, e aí sabe quando a criança dá aquela desequilibrada? Ele segurava as 2 orelhinhas assim, ó, e parava, e daí ele aprumava, e aí ele ia. Então, quer dizer, ele criou uma estratégia para ele se segurar. Ele literalmente se segurava. Ele literalmente se segurava, se aprumava e ia. Isso é super importante, né? Eu fico imaginando ele na vida, quando as coisas começam a descambar. Opa, volta aqui, fica firme e vai, né? Então é muito legal ver isso. Ele na adolescência virou skatista. Então, pode ter a ver com andador, pode não ter, não sei, mas é uma coisa que eu posso pensar. Já o meu segundo filho, ele engatinhava com 3 apoios, uma das pernas tipo, não dobrava e ajudava no movimento, né? E andou um pouco depois, comparativamente, né, do que o meu mais velho. E eu, por exemplo, não engatinhei, eu rolava, de repente fiquei em pé. Eu e esse meu jeito de fazer as coisas, né? Então, assim, ir entendendo como que eu aprendi a andar, qual que era a qualidade do meu andar. Eu pedia ajuda para os outros, eu olhava para trás para ver se vinha vindo algum adulto. Eu fazia drama quando eu caía. Eu tinha uma mãe super protetora que ia com uma almofadinha atrás de mim para eu não cair, ou que tirou tudo da sala para eu não mexer. Enfim, né? Cada mãe vai ser de um jeito. Porque isso vai dizer para mim do meu caminhar na vida. Como que eu me encaminho para as coisas. Eu sou afobada, eu sou lenta, eu enrolo, eu não vou, eu sento e choro. Porque tem criança que está andando, de repente senta e chora, nem caiu, né? Então, assim, eu sento e choro. Quando eu caio, eu fico esperando alguém para me levantar, eu já levanto. Eu caio e choro, eu caio, eu seguro o choro. Isso diz não só do meu andar físico, mas do meu andar emocional. Tem gente que dá o passo maior que a perna,
tem gente que corre demais, tem gente que é lerdo demais, na vida, nos processos. Então, é importante a gente entender se isso vem de lá de trás. E se eu entendo, por exemplo, que a minha mãe é super protetora e sempre estava lá com uma almofadinha para eu não cair, pode ser que eu tenha muito medo de me encaminhar para as coisas na vida. E aí, com isso, eu não estou querendo culpar a mãe de ninguém. Mas, assim, de entender, nossa, isso é muito profundo. Isso aconteceu no meu primeiro ano de vida. Então, eu preciso entender essa profundidade, tomar essa consciência para eu poder transformar isso, né? Então, eu, por exemplo, sou teimosa, eu tenho que entender que eu sou teimosa para deixar de ser teimosa. Porque se eu ficar sendo teimosa para sempre, né, eu não vou nem perceber que eu sou teimosa. Então, é importante. E com isso não quer dizer, entendi, sou teimosa, pronto, já não sou mais. Eu vou ter que fazer um esforço tremendo para falar, ok, desculpa, eu sou teimosa e, de novo, fui teimosa, estou aqui tentando. E a gente pode morrer a vida tentando e não conseguindo, mas é importante a gente tomar consciência. Então, quando eu tomo consciência de como eu nasci e de como eu aprendi a andar, eu já tomo, assim, muita consciência a meu respeito. Já sei de muita coisa de mim. E aí a vida segue. Depois que eu aprendo a andar, eu aprendo a falar. E é muito legal aprender a falar, ver a criança aprendendo a falar, o esforço que ela faz ou o esforço que ela não faz para falar. E às vezes, por que ela não faz esse esforço? Então, tem criança que não fala nada porque a criança vai, a mãe vai lá e dá. Tem criança que fala errado porque ela, mesmo falando tudo errado, a mãe entende tudo, elas criam uma, ou o pai, ou a avó, quem quer que seja, né? Criam uma linguagem ali paralela, particular. Eu lembro que uma amiga minha tinha um filho, nem o pai dele entendia o que ele falava, ela entendia tudo o que ele falava, e aí ele não falava certo, porque ela entendia, ele não precisava aprender, né? Então, assim, entender também. Eu tive um outro primo que ele demorou, acho que uns quase 3 anos, assim, quase o dobro do tempo que ele deveria ter demorado para falar. Não foi 4, mas assim, quase 3 anos e ele não falava. Aí, de repente, alguém falou, fulano, a fulaninha mais nova que você já está falando tudo. Por que você não fala dele? Ele falou, porque eu não quero. Foi genial, assim, porque às vezes não entenderam. Ele sabia falar, mas que ele não estava afim. Tinha um outro que também demorou um tempão, só que quando ele começou a falar, ele falava frases completas com um vocabulário super, assim, rebuscado, sabe? Encostei minhas costas no espaldar da cadeira. As pessoas olhavam, assim, que parecia que tinha um espírito, né, incorporado naquele corpinho. Então, ele só falou quando ele tinha certeza de como estruturar tudo, de que ele ia ser compreendido. Então, isso é importante, eu olhar como que eu aprendi a falar e como eu falava. Porque isso vai me dizer assim, primeiro, eu sou ouvido, né? Porque às vezes eu não falo porque ninguém me ouve, não adianta nada. Ou eu quero ser ouvido, não quero ser ouvido. Eu tenho voz, né? Ou eu preciso gritar. Tem criança que fala gritando. Eu tinha uma amiga que gritava, eu falava, você não precisa gritar. Ela falava, eu sou terceira filha, eu preciso gritar, porque senão ninguém me ouve. Então, na história dela, ela precisava falar mais alto para ser ouvida. Tem criança que fala tudo errado porque não quer, pouco importa se o outro está entendendo ou não, ela só quer falar. E se o outro entende. E tem muita gente que é assim na vida, a pessoa fala, 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 ninguém está entendendo nada e ela continua falando. Tem gente que não fala porque tem medo do outro não entender, que é o caso desse meu priminho. Tem gente que não fala porque tem preguiça dos outros, não quero me relacionar. Então, isso é muito interessante porque pode ser que isso esteja desde o começo presente, ou pode ser que algo aconteça ao longo da minha vida que eu perca a minha voz, que eu não queira mais falar, que eu tenha medo de falar, porque eu fui ridicularizado, porque eu fui menosprezado, porque nasceu um irmãozinho X, né? Mas a gente olhar para isso, para a minha fala, eu tenho fala, o que eu falo, eu penso para falar, tem até aqueles versos do dia da semana, né? Segunda-feira é a fala, dos lábios de quem aspira ao desenvolvimento superior, só deve emanar o que tiver sentido e significado. Né? Então, assim, pensar nessa fala, que fala é essa, o que eu estou falando, para quem, né? Então, aí tem muitas pistas também e a gente está só no nosso segundo ano de vida. E interessante perceber que primeiro eu aprendo a andar, depois eu aprendo a falar. Então, o movimento, que é um dos sentidos que deve ser desenvolvido nesse primeiro setênio, ele me dá de presente, ou ele me ajuda a conquistar a fala. E o sentido do movimento, lá no terceiro setênio, ele vai ser metamorfoseado, transformado, ou ele vai ajudar a surgir
o sentido da palavra. Então, é muito interessante a gente ver que, de fato, está tudo no primeiro setênio mesmo. Outro sentido que é desenvolvido no primeiro setênio é o sentido do tato, que surge no momento em que a gente nasce, se a gente tem a oportunidade de nascer por um parto vaginal. Então, o momento que eu estou passando por ali, eu vou delimitando todo o meu corpo, eu vou me diferenciando da minha mãe, eu vou entendendo quem sou eu, quem é ela, e quem é esse mundo, esse vácuo, né? Quase que a gente cai num negócio que a gente não sabe qual que é o fim, né? Então, é super importante. E isso não quer dizer que quem nasceu de cesárea fica sem sentido do tato. Mas pode ser que isso comprometa de alguma forma o sentido do tato. Então é importante eu saber também se uma criança nasceu de parto cesáreo, porque às vezes a dificuldade dela com o sentido do tato pode vir daí, ou não, ou pode ser um conjunto de fatores. Mas é um dado importante para mim e que pode me ajudar a trabalhar. Posso fazer chantala, posso colocar coeiro, né, que a criança vai delimitar melhor o corpinho dela. Hoje em dia nem quase ninguém usa, mas que é importante. Talvez no sul, que é mais frio, as crianças fiquem mais enroladinhas. Então, é importante o carinho, né? E educar esse tato. Porque a criança também, ela vai querer experimentar o coleguinha de todas as formas, o tato de todas as formas. Então, vai puxar cabelo, vai bater, vai morder. Então, como que eu educo esse tato também, dele ficar num lugar que seja bom para todo mundo, né? Não só para quem dá, como para quem recebe, né? Aquele tato. Então, é super importante isso. E aí, aos 3 anos, a criança, de modo geral, vai ter a primeira memória. Então, é o primeiro momento que eu percebo que eu estou aqui em algum lugar e que amanhã eu lembro. Posso até não saber o que é ontem, hoje e amanhã, né? Que eles fazem essa confusão e é muito bonitinho. Mas tem um momento, assim, que se eu volto na minha memória, assim, a coisa mais antiga que eu lembro é meu aniversário de 5 anos. Ah, não, mas com 4 anos eu quebrei o braço, mas eu lembro. Ah, não, mas quando eu tinha 3 anos, teve aquela vez que minha mãe bateu o carro e eu lembro, sei lá, né? Então, assim, qual que é a memória mais antiga que eu tenho? Essa é a minha primeira memória. De modo geral, a primeira memória acontece aos 3 anos. E, de modo geral, também, é o momento em que a criança entende que ela é ela. Então, ela vai dizer eu. Ela não vai mais dizer a Amanda quer, Nenê quer. Ela vai dizer eu quero. Ela vai entender que ela é um sujeitinho, né? Diferente dos outros. Ela não é uma extensão só do mundo, ela é ela. E é muito legal a gente pensar que quando eu digo eu ponho a mão na altura do meu coração, de modo geral, e todo mundo é eu, mas ninguém é eu, porque só eu sou eu, né? Mas todos nós somos eus. E a palavra Deus eu acho bonito também, porque parece que são um monte de eus, né? Então a gente pode pensar que todos nós somos um pedacinho de Deus, ou Deus está espalhado em todos nós, né? E aí, então, quando eu entendo que eu sou eu e que eu estou ali fazendo seja lá o que for, eu consigo registrar isso, porque eu estou presente ali. Meu eu deu uma chegou assim e saiu, porque ele ainda não chega com os 3 anos, mas é como se ele desse uma gotejada, tipo, desse uma olhadinha que tem e volta, né? E aí, então, nesse momento que essa memória fica registrada, é como se fosse uma sementinha do que eu vim fazer aqui, de quem sou eu. É uma pista, assim, muito preciosa. Por exemplo, se eu pego um pinhão, eu sei que ele vai virar uma araucária. Não tem uma araucária ali no pinhão, é só uma semente deliciosa. Mas eu sei que aquela semente vira uma araucária, eu sei como a araucária é. Então, quando eu olho para a minha primeira memória, dependendo da idade que eu tenho, é só uma memória. Eu nem tenho um lastro de vivência para olhar para essa primeira memória. Mas conforme eu vou vivendo, eu falo, nossa, tal coisa já estava ali naquela primeira memória. Tal outra coisa já estava ali naquela primeira memória. E tal, e tal, e tal. Então, você vai vendo. Nossa, parece que assim, a previsão do futuro estava lá. Mas só que você vai desvelando esse futuro conforme você vai vivendo ele. Então, é muito bonito. A minha primeira memória, eu morava em Ribeirão Preto, que é muito quente. E eu tive uma febre porque a moça que cuidava de mim não chacoalhou o antibiótico. Eu já estava muito doente, tendo que tomar antibiótico. Era um antibiótico de água com pozinho e a moça não chacoalhou. Então eu tomei tipo água. E aí o que eu tinha piorou. E aí eu tive um febrão que me travou inteira. Então eu não conseguia nem me mexer e nem falar. Só que o meu corpo ficou todo gelado.
Só que quando a minha mãe media a febre, eu estava, sei lá, com 40 graus de febre. Era uma febre muito absurda. E eu lembro que apesar disso tudo, eu estava bem. Eu não estava desesperada de não conseguir me mexer, nem de não conseguir falar. O que me desesperava era ver a minha mãe e a minha avó brigando, porque a minha avó punha toalha em mim, porque ela via que eu estava meio tremendo, e aí eu parava de tremer, porque era tipo, ai, que delícia essa toalha quentinha. E a minha febre subia. E aí minha mãe falava, ficava louca da vida, mandava minha avó tirar e punha um lençol. E daí eu sentia muito frio, mas a febre baixava. Então, tudo que eu queria dizer para elas é assim, eu tô bem, não precisa brigar. E essa é uma característica muito minha, assim, eu posso estar destruída. Se o outro tá mal, eu esqueço que eu tô destruída e vou cuidar do outro. Eu tenho essa coisa, assim, de querer ver todo mundo bem o tempo inteiro. Então, é uma coisa que tá ali desde sempre. Só que agora eu tenho consciência disso. Então, o que eu faço com isso? Eu não posso me negligenciar o tempo inteiro e nem posso cuidar do outro o tempo inteiro. Então, como que eu faço esse caminho de não ser negligente nem com o outro, nem comigo? Desse dar e receber, dessa troca, né? De ser saudável nessas relações todas. E tá lá, desde o começo. Então, é super legal a gente olhar para a nossa primeira memória nesse sentido. E é também, quando a criança entende que ela é ela entende o que ela quer, o que ela não quer, nanana, ou ela começa a entender. Então, é muito engraçado que você pergunta para uma criança de 3 anos, vamos nadar? Não. Então vamos ficar aqui? Não. E aí tudo é não, porque ela não sabe direito ainda. Ela só sabe que, tipo, não, você não sabe de nada, eu sei, mas eu não sei também o que é. Peraí que eu tô pensando, né? Então é uma fase que começa muito birra e é difícil, que os pais ficam desesperados, que a criança se joga, esperneia. Então, como que lida com isso? É complicado. Mas ali aquela criança começa a mostrar quem que ela é. E é ela, não é um pedacinho da mãe, um pedacinho do pai, um pedacinho da avó. É também, mas é ela. E aí, se a gente tiver olhos de quem quer ver, a gente vai vendo isso. Claramente se desvelando, e é muito bonito de ver, né? E cada vez mais a gente vai surgindo na gente. E aí a vida segue. Então, de 0 a 3, eu recebo. Eu recebo essa capacidade de andar, eu recebo essa capacidade de falar e eu recebo essa capacidade de saber que eu sou eu e de registrar as minhas memórias, além de receber um nome, uma família, uma casa, né? Enfim, todas as coisas que a gente recebeu, querendo ou não, às vezes a gente recebe umas coisas que a gente não queria, mas a gente recebe. De 3 a 5, então começa esse momento de troca. Hoje em dia, as crianças, de um modo geral, de 3 a 5 anos, já estão na escola e é muito legal que elas estejam na escola e que elas troquem e que elas vivenciem isso e que elas trabalhem a capacidade de frustração. Porque se eu, por exemplo, sou filha única, tudo que eu tinha era meu e era para mim. Eu não tinha que dividir com ninguém, nenhum adulto ia pegar a minha boneca de mim. Mas se eu tivesse um irmão ou quando a minha prima ia na minha casa, ela queria minha boneca. E às vezes eu nem queria brincar com aquela boneca. Mas a partir do momento que a minha prima pegava a boneca, essa boneca é minha. E aí eu queria a minha boneca porque a boneca é minha. Então começa essa questão de, mas tudo bem se a minha prima brincar com a boneca, não vai acabar a boneca. Posso dividir. Ou mesmo uma coisa que acabe, eu posso dar um tanto para você, um tanto para mim, né? E entendendo isso, o que eu posso dividir, o que eu não posso, o que é meu, o que é do outro, o que eu posso pegar, o que eu não posso pegar, e que às vezes eu quero muito uma coisa e eu não vou poder pegar, e às vezes eu quero muito uma coisa que é minha e alguém pega e quebra, e, enfim, tantas coisas que podem acontecer, e que é super importante a gente treinar isso, porque na vida a gente vai se frustrar várias e várias e várias e várias vezes, e essa frustração tem a ver, por exemplo, com a dificuldade de falar, com a dificuldade de andar, né? Então, se eu caio e levanto, opa, me frustrei aqui, mas eu vou continuar porque eu quero aprender a andar, né? Que estratégias que eu uso para lidar com a minha frustração, né? Que estratégias que eu uso para conseguir o que eu quero, né? É importante isso. E o convívio humano, seja com crianças da mesma idade, ou mais velhas, ou com adultos, ou enfim, ele é importante porque ele propicia para a gente essas situações limite, essas situações de dificuldade. Tipo, eu quero essa boneca, minha prima também quer, e nós vamos rolar no chão, de repente, para ver quem vai ficar com a boneca. Ou algum adulto vai vir mediar. Ou a gente mesmo vai falar, então tá bom, fica aí com a boneca que eu vou brincar com a outra coisa. Aí vem a prima correndo, não, eu vou brincar com outra coisa. Enfim, tudo isso é super importante para a gente saber quando ceder, quando lutar, quando brigar, quando, né, não brigar, enfim. E aí, essa capacidade de brincar, né, especialmente aos 5 anos, ela vai, na vida adulta,
se metamorfosear em criatividade para o trabalho. E aí pode ser que porque eu brincava de casinha, eu vire dona de casa? Pode. Pode ser que porque eu brincava de escolinha, eu vire professora? Pode. Mas não necessariamente. De modo geral, essas brincadeiras e essa criatividade para brincar é o seguinte: eu tenho mais facilidade para brincar sozinha. Gosto mais, porque eu não tenho que dividir, eu fico ali, brinco do que eu quero, não tenho que ficar pensando em brincadeira que eu vou brincar, brinco do jeito que eu quero, prefiro. Então, quando eu cresço, pode ser que eu goste de trabalhar assim também. E é importante eu saber disso, porque aí, sei lá, faço faculdade de relações públicas, mas eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar sozinha. Não vai ser bom, né? Então, eu preciso entender qual que é meu perfil. Com isso também não é assim, eu gosto de ficar sozinha, só vou trabalhar sozinha, pronto, acabou, nunca eu sou assim, né, Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela, né? Não, a gente pode mudar, mas é importante entender qual que é a nossa essência, assim, que ela vai se mostrando desde pequenininho. E isso pode, inclusive, mudar ao longo da vida. Às vezes a gente brinca sozinho porque a gente nem sabe o quanto que é legal brincar com os outros amigos. Ou eu sou a pessoa que só brinca se tiver muita gente e eu mande em todo mundo. Ou eu sou a pessoa que só brinca se tiver muita gente, mas se alguém vier me chamar. E se alguém falar o que eu tenho que fazer. Se alguém... Então, tudo isso também vai dizer de mim depois, né? Você é autônoma, mas eu gosto de ser mandada. Não dá, né? Ou eu quero mandar em todo mundo, mas aí eu vou fazer um trabalho só, você é terapeuta, né? Não dá também. Então, como que é essa relação de coordenar uma brincadeira, de liderar uma brincadeira, ou de ser autoritário demais, ou de ser submisso demais, ou de ser aquele que só vai se alguém chamar, ou de ser aquele que chama todo mundo? Né? Que critérios que eu tinha na minha brincadeira, do que eu gostava de brincar, eu tinha espaço para brincar, as pessoas valorizavam, porque às vezes eu tinha ideias geniais, mas os meus pais não deixavam fazer minhas ideias geniais, né? E aí eu vou matando isso dentro de mim. Eu lembro, por exemplo, eu morava em apartamento e eu adorava brincar de areia e não tinha parquinho na minha casa, mas tinha parquinho na minha escola. E aí eu trazia areia contrabandeada da escola na minha meia. E a minha mãe deixava. E aí tinha potes de pomarola grandes e a gente guardava as areias contrabandeadas no vidro de pomarola e uma vez, eu sei lá quando tempo, ela estendia um saco de lixo em cima da mesa de centro e deixava eu brincar de areia dentro da minha casa e era das coisas mais delícias da minha vida. Eu jamais faria isso com qualquer um dos meus filhos. Porque, primeiro que eu acho super errado roubar mesmo, porque pegou sem pedir, né? A areia da escola. Mas o meu filho mais novo várias vezes chegou em casa com um monte de areia no bolso. Fora as que vem no tênis, na meia, sem querer, né? Mas lá no bolso era com esse propósito. E depois, porque eles são super bagunceiros deles, vem de dentro. Então eu ia ter areia até, sei lá, no meu freezer, se eu deixasse eles brincarem de areia. Então nunca deixei. E eu sempre fui a louca da organização, de ser metódica. Então, assim, eu não deixava cair areia fora da mesinha de centro. Eu ficava super, assim, eu lembro de eu ajustando a areia para ela não cair. Então, também isso, né? A gente olhar para o nosso filho, ou para o nosso aluno, ou para o nosso neto, para o nosso sobrinho, e entender o que aquela criatura precisa. Então, super curativo. Minha mãe permitir que eu roubasse areia e permitir que eu brincasse com areia em casa, que era um jeito de eu sair um pouquinho desse negócio, né? E durante muitos anos, eu achava que eu era a louca da arrumação e da limpeza e não sei o quê. Eu não tenho toque, não é nesse nível, mas eu sou muito organizada. Porque a minha mãe é muito desorganizada. Só que daí eu entendi que não. Quando que eu entendi que não? O dia que uma amiga dela, que tem um filho que é 6 meses mais novo que eu, contou que ela foi trocar o filho dela e ela pensou, nossa, eu vou trocar a Amanda também, porque a Mercedes deve ter esquecido. A minha mãe é uma pessoa voada, assim, ela é muito inteligente, muito generosa, muito sensacional, mas para as coisas práticas, ela não funciona muito. Não é de maldade, não é de desleixo, tipo, não importa, né? Então, essa amiga da minha mãe falou, não, vou trocar a Amanda. Então, ela fez uma linha de produção, colocou os dois um do lado do outro, colocou as fraldas do lado das duas crianças, tirou as fraldas das duas crianças, colocou primeiro no filho dela. Quando ela foi para colocar em mim, eu já tinha terminado de colocar a fralda em mim, virei para descer da cama, fiz assim e fui brincar. Eu tinha 1 ano e meio, eu não lembro disso. Ou seja, eu devo ter aprendido a trocar a fralda sozinha,
porque minha mãe não devia ser muito eficiente sob o meu ponto de vista, já com 1 ano e meio. Então eu aprendi a deixar de um jeito que me agradasse. E eu fui assim a vida inteira. Então chegava o final de semana, minha mãe trabalhava, tipo, acordava, minha mãe já tinha ido trabalhar, eu ia dormir, minha mãe ainda não tinha voltado. Final de semana, minha mãe era ninguém. Ela deitava no sofá e ficava. Me levava em parque, me levava a andar de bicicleta e tal. Mas assim, exausta. Eu só lembro da minha mãe cansada. E aí ela não lavava louça, ela pedia comida, ela não fazia comida, não estava nem aí. E conforme eu fui crescendo, isso foi me incomodando. Então eu ficava arrumando a casa, eu ficava não sei o quê. Então eu achava que eu era assim porque a minha mãe é assado. Mas não, eu sou assim porque eu sou assim, minha mãe é assado porque ela é assado. E por um milagre do destino, a gente nasceu mãe e filha. Porque aí eu aprendo com ela a relaxar e ela aprende comigo que as questões práticas da vida são importantes. Então, com 60 anos, a minha mãe dispensou. Ela sempre teve empregada todo dia, enfim, só final de semana que não. Com 60 anos, ela dispensou a empregada dela e passou ela a cuidar da casa dela e ter uma faxineira às vezes. Eu acho isso maravilhoso. Uma pessoa de 60 anos ter essa força de vontade para mudar alguma coisa, né, é muito incrível, assim, a meu ver. Eu espero que com 60 anos eu seja mais tipo, não tem problema, deixa aí e tal, né? Tenho tempo ainda. Mas, enfim, então, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo o que é daquela criança, o que é daquela família, o que é só do pai na criança, o que é só da mãe naquela criança, o que é do ambiente. Às vezes chega a criança para mim que os pais acham que ela é hiperativa. Não, só falta rotina, só falta ritmo, só falta, né? Tipo, vamos olhar para essa criança. Quando a gente tem rotina e ritmo, estrutura e a criança flui. E às vezes a criança é hiperativa, mas os pais são tão ali que não aparece, ela flui, porque ela sabe para onde ela tem que ir, como que ela tem que ir. Então, quando ela começa a querer sair da casinha, vamos dizer assim, vem a rotina, vem o pai e a mãe, vem até lá que atividade, e ela flui. Então, é importante a gente entender que, sim, nós somos importantes como pai e mãe, não é à toa que a gente é pai e mãe dos nossos filhos, mas que tem coisas que são deles. E conforme vai passando o tempo, o que é deles vai ficando cada vez mais evidente. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola Waldorf durante 7 anos. E tive, então, a oportunidade de ver várias crianças se desenvolvendo ao longo de 7 anos e, às vezes, mudando de fase, né? Fosse do jardim para o grau, fosse do grau para o ensino médio. E aí é muito bonito ver o que elas conseguem superar, que é delas, o que elas conseguem superar, que é da família, e o que às vezes elas não conseguem superar. Mas aí a gente entender de quem que é, a serviço de que está, como que funciona. E isso é muito legal, né? A gente não querer que a pessoa seja uma coisa que ela não é, mas a gente entender quem ela é e potencializar essa força, essa potência que ela tem. E aí a pessoinha, né, fica feliz por isso, né? Então, você ter um aluno hiperativo e ficar pedindo para ele fazer milhares de coisas, é bom, porque ele vai estar concentrado naquela atividade, ele vai te ajudar, ele vai se sentir útil e vai estar gastando aquela energia a mais que ele tem, por exemplo, né? Um exemplo bobo, mas que é diferente você ficar, fulano, senta, fulano, fulano, quantas vezes já falei, né? Imagina o que fica, né, nessa criança, que ela não consegue ficar quieta e ela não é valorizada pelo que ela é e ela nem sabe como que ela tem que ser, porque ela não consegue ficar quieta. Então, o que ela faz com ela mesma, né? E aí, enfim, a gente segue e aos 7 anos tem a nossa troca de dentes, que para algumas crianças é uma alegria. Aliás, eu diria para a maioria, todas que eu conhecia, tipo, nossa, assim, o equivalente a ficar mocinha na adolescência, né? Assim, é uma emancipação de fato, porque o dente de leite ele é constituído com a proteína da minha mãe. A partir do momento que esse dente de leite cai, eu entendo que eu sou capaz de produzir algo, porque vai nascer um dente que eu que fiz, com as proteínas que eu metamorfoseei dos alimentos que eu comi e transformei em mim. Então, eu sou capaz de fazer um dentinho e eu sou capaz de me desprender um pouquinho da minha mãe, né? E que é essa fase de 5 a 7, é a fase de ir para o mundo dentro das possibilidades de uma criança de primeiro setênio. E aí, o que seria ir para o mundo? Ela vai para o grau e ela aprende a ler e escrever, né? Vai para o ensino fundamental. E essa coisa de produzir algo, né? É uma alegria de conquista, de crescimento. E aí, isso é lindo de ver, que as crianças enfrentam todas as crises com muita coragem,
e muita alegria. É muita alegria. Quando uma criança consegue andar, tem criança que anda e bate a palminha porque ela conseguiu andar, né? A criança que consegue falar e não cala a boca 1 minuto, que você fala, nossa senhora, por que foi aprender a falar e agora não para, né? Enfim, a criança que entende quem é ela e o que ela quer e luta pelo que ela quer com 3 anos e luta para ser quem ela é. Eu lembro que eu lá morando em Ribeirão, o calor do cão, e eu queria sair de roupa de lã que a minha avó tinha feito para minha mãe, para mim, e a minha mãe falava assim, mas Amanda, tá, sei lá, 36 graus lá fora. Não me importa, eu quero ir assim. Saía de bota 7 léguas, num calorão também, né? Enfim. Então, deu entender quem eu sou, o que eu quero e legitimar isso, óbvio, dentro das possibilidades de uma criança de 3 anos, dentro da possibilidade de autonomia de uma criança de 3 anos. A gente vai deixar a criança de 3 anos fazer tudo que ela quer, do jeito que ela quer, né? Mas é importante eu saber o que eu quero e saber que eu posso legitimar ou lutar por isso, e, inclusive, que às vezes eu não vou ser atendida no meu desejo, que é essa questão da frustração. E aí, outra coisa importante nesse setênio também é a gente desenvolver o sentido vital, que é essa capacidade que a gente tem de sentir bem-estar. E se eu não estou sentindo bem-estar, o que está me impedindo de sentir bem-estar? Ah, esse negócio aqui que eu estou sentindo é vontade de ir no banheiro, ou esse negócio que eu estou sentindo é sede, ou esse negócio que eu estou sentindo é sono. E como que eu vou saber o que é o quê? No começo eu não sei nada, eu só choro, né? Então eu respiro, doeu, choro. Tenho cólica, choro. Tenho sono, choro. Tenho fome, choro. Quero minha mãe, choro. Tudo eu choro. E aí a nossa mãe vai desenvolvendo um ouvido, assim, ou pai, ou quem quer que seja que cuide da criança, de falar, não, esse choro é mãe, esse choro é fome, esse choro é sei lá o quê. E vai nomeando isso para a criança. Ah, vem aqui, você está com fome. Ah, você está chorando porque você está cansado. Ah, você está chorando. Ou fulano, você não quer ir no banheiro? Tem um tempão que você não vai no banheiro. Fulano está frio, pega um casaco. Fulano está calor, não dá para você ir com essa roupa. E com isso a gente vai entendendo que tem um jeito melhor de estar no mundo fisicamente, né? Então vai ser muito pautado pelo físico. E é importante que a gente perceba as crianças nesse sentido também. Fulano está cansado, fulano está com fome, fulano está com sede, o fulano pode estar com fome, fulano pode estar com sede. Entender como fulano... Eu, por exemplo, fico mal-humoradíssima de fome até hoje. E eu já sei disso. Então eu não me permito ficar com fome porque eu viro um monstro. Eu tenho que ter um negocinho ali. Eu comecei a ficar com fome, eu como. Não consigo, é uma coisa fisiológica maior que eu. Fico intragável. Então, a gente vai aprendendo a lidar com isso também, né? Tem criança que consegue segurar mais para ir no banheiro, tem criança que não consegue, faz xixi na calça, faz cocô na calça na escola, passa uma vergonha. Então, é super importante essa questão do sentido vital e a questão do sentido do equilíbrio também, que é muito trabalhada na pedagogia Waldorf, de subir em árvore, andar em trave, depois andar de perna de pau, pular corda, jogar amarelinha, enfim, que vai... ou a própria criança, ninguém precisa pedir roda, 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 e fica ali curtindo baratinho, né, de estar perdendo equilíbrio. Então, assim, de modo geral, naturalmente, a criança vai desenvolver esses 4 sentidos, né, básicos, que são os que a gente precisa atentar mais no primeiro setênio. É o sentido do tato, o sentido vital, o sentido do equilíbrio e o sentido do movimento. Mas a gente sabendo disso, a gente pode pensar em atividades que fomentem esses 4 sentidos para a criança. Então, eu posso fazer massinha de farinha com os meus alunos ou com meus filhos, e aí se está frio, quando eu for pôr água, em vez de eu colocar uma água fria, eu posso pôr uma água morninha, porque isso vai mudar a experiência tátil da criança. E eu posso também trabalhar com a criança o que é quente, o que é frio, enfim, né? Então, assim, é uma coisa simples que pode mudar completamente, né? A questão de quem consegue pular num pé só, depois consegue pular num pé só, quem consegue pular amarelinha, depois consegue pular amarelinha, quem consegue pular corda. E tudo isso, todos esses movimentos vão ajudando a gente a conquistar a aprendizagem como um todo, né? Vão ajudando a gente a conquistar o pensar. E é super importante lá para frente. Então, de modo geral, quando eu pego um aluno de ensino fundamental que tem dificuldade de escrita ou que tem dificuldade de matemática, eu ponho para fazer atividade de equilíbrio e de movimento, porque ajuda muito a sanar essas dificuldades. E hoje em dia, cada vez mais, a gente fica mais tempo sentado, menos tempo em movimento, e é importante a gente se movimentar, seja na escola, seja em casa, seja nos dois. E um movimento com sentido, né? Porque eu fico vendo, por exemplo, hoje em dia tem videogame,
que tem um negócio que você faz assim e é como se você estivesse jogando tênis. Mas você não está jogando tênis. Se você pegar uma raquete e fizer assim, não é igual. Você vai errar, não vai funcionar. Então, a gente entender e ensinar que os movimentos servem para coisas, que os movimentos geram consequências. Então, meu filho, por exemplo, é super desastrado. Então, tem que ensinar ele a ter movimentos delicados, a pensar de repente nos movimentos. Ele levanta e derruba tudo, por exemplo, porque ele teve a ideia dele é tão rápida que o movimento não coordena com a ideia. Então, trazer essa serenidade para ele conseguir concatenar tudo e ir na delicadeza dos movimentos, no movimento pensado, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, enfim, né? Isso já vou estar pensando, meu filho já é de segundo setênio, é outro nível de exigência, vamos dizer assim. Mas a gente oferecer possibilidades de movimento com sentido é muito bom. E aí no Jardim Waldorf é muito legal que as crianças, pelo menos aqui na Pollen, fazem um bebê, quando elas vão do jardim para o grau, elas ganham um bebê estrela que elas bordam o rostinho, elas bordam a cobertinha, elas constroem o bercinho na aula de marcenaria, elas pintam o bercinho com giz de cera, elas fazem um colchão para o bebê com tricô de dedo. Então, tem todo um processo, sim, elas vão trabalhando essa coordenação motora fina, fazendo tudo isso, ou desenvolvendo, né, enfim. E elas vão, como elas vão criando um bebê, elas têm que cuidar desse bebê. E se elas cuidam de um bebê, significa que elas já são grandes. E se elas já são grandes, elas podem ir para o grau. Então, é muito bonito. Elas não pensam, obviamente, nada disso, mas os adultos pensam sobre tudo isso para que elas possam fazer essa passagem de uma forma menos sofrida. Que é aquilo que eu estava falando, de trocar o dar e o receber, né? Então, você está lá doando e eu sou o maior do jardim e de repente você é o menorzinho do grau inteiro. É difícil esse movimento, né? Então, ajudar a fazer essa transição é super importante para as crianças. E às vezes a gente acha que tudo é tão fácil, né? Eu quero andar, eu levanto aqui e saio andando. Eu não lembro o quanto que foi difícil andar. Eu não lembro o quanto que foi difícil falar. Então, eu não valorizo muitas vezes essas conquistas que são tão grandiosas e tão humanas, né? Que a gente anda sobre dois apoios, a gente fala, tem um sentido na nossa comunicação, a gente tem uma linguagem, né? E a gente não valoriza isso e não lembra da dificuldade que foi tudo isso. Então, a gente, como adulto, toda vez que a gente se deparar com uma crise, assim, daquelas que você fala, nossa, não vou conseguir, essa eu não vou conseguir, você lembra que você nasceu. Isso já é assim, eu consegui nascer, então eu consigo todo o resto que vier. E outra coisa importante é a gente entender que a gente nunca está preparado para a crise atual. A gente está sempre preparado para a crise que já foi. E isso fica muito claro quando a gente pensa na realidade escolar. Uma criança que vai para o grau, que está no primeiro ano do ensino fundamental, ela não está preparada para o primeiro ano, ela está preparada para o jardim. Ela já fez o jardim, ela sabe tudo do jardim, por isso ela foi para o primeiro ano. Ela só vai estar preparada para o primeiro ano, nesse sentido de estou pronta, sei tudo do primeiro ano, quando ela for para o segundo. Então, na vida é assim. Quando a vida está muito confortável e fácil, significa que está na hora da gente crescer mais um pouquinho, ou descobrir alguma coisa, ou melhorar alguma coisa. Então, tudo bem ter crises. E a gente, até hoje, todo mundo superou todas as crises que viveu. Bem ou mal, deixando resquícios ou não, a gente segue. E a vida vai apresentando novos desafios. E, de modo geral, os desafios que eu enfrento hoje, eles se tornam menos difíceis em função de todos os desafios que eu enfrentei antes. Então, porque eu ando, porque eu falo e porque eu tenho memória, eu posso aprender a ler e escrever, por exemplo. Porque eu brinquei com os meus amigos, ou briguei com os meus amigos, eu posso aprender a trabalhar em equipe, e a brigar em equipe, e a construir, a crescer em equipe. Então, tudo que eu vivo é alimento para eu ser quem eu sou. Quanto mais experiências positivas e saudáveis e que me alimentem e que façam sentido eu tiver nessa primeira infância, melhor será todo o resto. Então, quanto mais eu conviver com seres humanos e perceber as dificuldades que existem nas relações, com mais facilidade eu vou lidar depois com seres humanos e com as dificuldades que existem nas relações. Agora, se eu fico o dia inteiro vendo televisão, eu vou entender que a vida é uma coisa que ela não é, e eu não vou conseguir lidar com os desafios, muitas vezes, que a vida vai
me apresentar. Então, esse que é o cuidado que a gente tem que ter no primeiro setênio, de oferecer coisas nutritivas para essa criança, porque ela é uma esponjinha que vai absorver tudo e muito o que a gente oferecer para ela nesse primeiro setênio. Então, tem que ser muito bom tudo que eu ofereço, mesmo porque o mote do primeiro setênio é o mundo é bom. A criança tem que sentir no coração dela que estar aqui é bom. Não que a vida só é boa o tempo inteiro, mas que estar aqui é bom. Que mesmo quando eu sinto medo, eu posso correr para o colo do meu pai e ele me abraça e o medo passa. Ou ele vai deixar a luz do corredor acesa e eu vou conseguir dormir em paz. Ou ele vai me dar um boneco que vai dormir comigo e eu vou sentir mais segurança. Enfim, quando eu caio e me machuco e dói muito, vem alguém e passa uma coisa, ou põe um gelo, ou faz pó de pilim-pim-pim, faz conversador, passe para mim, e aí, nossa, a dor passa, ou minha mãe me dá um beijinho. Então, acreditar nisso, né, que vale a pena estar aqui. Às vezes é muito difícil acreditar que vale a pena estar aqui, porque a minha vida, sei lá, foi muito difícil no primeiro setênio. E tudo bem também, porque aí eu vou entender, nossa, a minha vida foi muito difícil no primeiro setênio, eu não fiquei com essa sensação de que o mundo é bom, então, de modo geral, eu me encaminho para as coisas com o pé atrás. E como que eu vou cuidar de mim, eu depois de adulta, né? Ou se eu tenho uma criança que eu sei que a vida foi difícil para ela no primeiro setênio, ou está sendo difícil, como que eu ajudo ela a se nutrir mais e melhor para que ela tenha um pouquinho dessa sensação de que o mundo é bom? E, de modo geral, todo mundo fica com a sensação de que o mundo é bom. Só quando coisas extremamente drásticas acontecem que a criança não fica com essa sensação. Por quê? Porque, de modo geral, a gente tem pouca consciência, então a gente tem que ser uma coisa muito drástica mesmo para a gente entender que aquela coisa aconteceu. E porque a gente se contenta com qualquer coisa, assim. Então, a criança ela vai tomar água, o mundo inteiro para e é aquela água que ela está tomando. E a água é fresquinha, e a água desce refrescando ela, e depois ela estala a língua e faz barulhinho. E aí, no momento que ela põe o copo na pia, ela sai correndo e aí o mundo já é vento. E aí ela vê uma formiguinha e o mundo para de novo, porque ela achou uma formiguinha. E ela fica olhando a formiguinha some, ela vai para um buraco embaixo da terra. Então, tudo é muito encantador no primeiro setênio e simples, né? Não precisa ser sofisticado, não precisa ser cheio de estímulos, não precisa ser caro, só precisa ser bom, né? Massinha de farinha é bom, fazer um pãozinho é bom, tá no colinho da minha mãe é bom, tomar um banhozinho depois de ter brincado o dia inteiro e dormir na minha caminha é bom, tudo é bom. Então, o que é bom? Ou como que eu posso legitimar esse bom para, né? Mostrar para a criança que aquilo é bom. Nossa, que gostoso a gente aqui deitado embaixo da árvore. Nossa, que delícia. E aí a criança começa a perceber isso o tempo inteiro. E aí, ao longo da vida, a gente vai percebendo isso também, que a vida é boa, que ela pode ser difícil, que ela pode ser desesperadora às vezes, mas que ela é boa. Isso é muito, muito importante que a gente tenha em mente quando a gente está lidando com crianças de primeiro setênio. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer, assim, né? Eu gostaria de ouvir as pessoas para poder dizer mais, de repente, se for o caso. Sim, querida. Muito bom. Um mundo muito bom a gente escuta contigo, assim, né? É muito inspirador para nós, porque é isso, você vai trazendo um monte de possibilidades, né? E com essa compreensão que tu tem, né? E traz para a gente, para que a gente busque essa compreensão, né? Na gente mesmo, de que existem muitas possibilidades, né? E é maravilhoso mesmo poder olhar para a criança com todo esse encanto que ela tem pela vida, né? E com todo esse desejo de descoberta que ela vem, né? É muito maravilhoso. Então, te agradeço muito pela fala. Nós já temos alguns comentários aqui no chat, eu vou ler para ti, tá? A Suzy, muito lindo, foi quando você leu o poema do teu avô. Maravilhoso mesmo, muito grata também, adorei. Muito um presente para nós. A Marina diz o seguinte: se vejo meu filho de 5 anos ser passivo com seus amiguinhos ao brincar, o que eu posso fazer? Terapia?
Pois, na verdade, como vou querer que ele seja uma coisa que eu não dou a ele como exemplo? Eu queria agradecer super essa pergunta, porque eu esqueci de falar uma coisa importantíssima, que no primeiro setênio a gente aprende por imitação. Né? Assim, o mote da aprendizagem é a imitação, porque se a gente for parar para pensar a vida inteira, a gente continua aprendendo por imitação. A gente vê que alguém está fazendo uma coisa, vai lá fazer também, né? Por outro lado, assim, pode ser, né? Não conheço os dois, pode ser que ele se espelhe nos exemplos que ele tem e seja mais quietinho, mas pode ser que seja uma qualidade dele, né? Então, entender o que acontece para ele se colocar dessa forma nas brincadeiras. Se é uma dificuldade que ele tem de se colocar de outras formas, se ele está sendo, sei lá, coagido, se ele está sendo colocado dessa forma, né? Ou se é um jeito dele de ser e tudo bem, para ele tá bom, né? Então, como o mote do primeiro setênio é o mundo é bom, a gente tem que entender se tá bom para aquela criaturinha. Se tiver bom, tudo bem. Se não tiver, como é que fica melhor? Por outro lado, se é uma coisa que você percebe que tá bom, mas é porque ele tá na zona de conforto e tá ali acomodado, tentar oferecer possibilidades diferentes, mas nunca forçar nada, nunca falar, você é muito isso, você é muito aquilo, você não. Você tinha que ser mais que nem fulano de tal, né? Não. Mas tentar oferecer, vamos não sei o que lá, vamos não sei o que, e se isso for natural também, né? Porque às vezes a gente tem que se violentar para dar conta de uma coisa que a gente acha que é o ideal, né? Tem que ver o que a gente sente que faz sentido, o que faz sentido para a gente enquanto mãe, o que faz sentido para aquele ser enquanto ser, né? O que é natural e o que é forçado. Tem alguma coisa que eu posso dar, ou que eu posso fazer que eu não estou fazendo? Tem. Então vai lá e faz. Ou não, não tem. Então não tem. Agora, olhar com um olhar atento, porque nada que é fixo, que é rígido, é bom. Quando uma coisa fica muito fixa num lugar, a gente tende a adoecer, né? Seja, sei lá, por exemplo, um primeiro setênio muito bom demais, eu tive. Eu sou uma tonta, porque eu acho que tudo é bom, que todo mundo é bom. Então as pessoas me passam para trás, ou a pessoa conta uma mentira, eu acredito nas pessoas. Então, assim, eu tive um primeiro setênio bom demais, né? Então, até o bom a gente tem que dar uma dosada, tem que ter frustração também, tem que ter dificuldade também. Então, entender isso, né? Se ele está muito fixo num lugar, como que eu ajudo ele a sair desse lugar? Não é como eu forço ele, como eu ajudo. E se eu não estou dando conta, seja pelo motivo que for, de ajudar ele a sair desse lugar, pode ser que seja o caso de procurar uma ajuda terapêutica, sim. Né? É difícil falar sem conhecer. A aluna pergunta aqui, o que é a criança sair da casinha? Porque teve uma hora que você usou essa expressão, né? O que é a criança sair da casinha? Aqui no Sul a gente sabe. Que há essa expressão. É assim, né? A gente tem um lugar que a gente ocupa, né? Na vida, um jeito de ser, o que é esperado de uma criança, o que é esperado de mim aqui, né? Nessa conversa. Tem um protocolo, talvez, né? Não sei como explicar o sair da casinha. E aí, de repente, se eu tô aqui, de repente eu levanto, começo a dançar, louca, tiro a roupa, sair da casinha. Eu tô completamente fora do eixo. É isso. Sair da casinha e estar fora do eixo. Estou fora do que eu tinha que fazer, fora do meu propósito, fora do que é adequado para aquele momento. Às vezes eu posso dançar numa boate, não tem problema nenhum, mas aqui não é o lugar de eu dançar, né? Então, e às vezes a criança está fora da casinha porque ela está muito agitada, ela está fora da casinha porque ela está muito ansiosa, ela está fora da casinha porque ela está sem limite, e aí não é um problema dela, é um problema nosso, que a gente não conseguiu colocar um determinado limite, e é importante, isso é outra coisa importante também, que é a questão do limite. É importante dar limite para a criança, porque o limite garante, inclusive, segurança. E o limite oferece a possibilidade da criança transpor o limite, né? Então, crescer. Então, por exemplo, o parto ou qualquer crise, a gente chegou num limite que a gente precisa romper para poder nascer de novo e melhor, se possível, né? Então, é importante que haja um limite, seja ele qual for. E eu lembro, mas isso já é coisa de segundo setembro, da minha mãe falando, você está demais, eu vou cortar suas asinhas. Quando eu estava muito
como que a minha avó falava? Saliente. Quando eu estava muito aparecida, muito fora da casinha, minha mãe me dava assim, uma contenção mesmo, né? De não vai poder descer para brincar tanto, ou vai ter que subir mais cedo, ou seja lá o que for, para a criança entender que não é ela que manda, né? Que tem um ritmo, tem uma regra, depende de como ela saiu da casinha, né? Sim. A Marina, eu não entendi muito bem, mas eu vou ler aqui. Ficar hiperativa. A criança não sabe que o dente de leite é a mãe e o novo dente é produto dela própria. Como fica orgulhosa disso? Se você também não compreendeu, a gente pode perguntar para a Marina. Ela Eu pode também entendi. falar, entendeu? Tá bem. Eu entendi. É porque eu trouxe isso como uma imagem, né? De fato, a criança não sabe de nada disso, mas é isso que a troca de dentes representa. E aí eu estou falando disso para nós adultos, como que a gente olha para uma troca de dentes. Porque tem muita criança que o dente de leite não cai, e não cai, e não cai, e não cai, e tem que ir lá no dentista tirar. O que que isso representa? Não sei, depende de cada caso. Mas pode ser que isso represente uma dificuldade de eu me desapegar da minha mãe. Ou a criança que o dente de leite não cai e o permanente começa a nascer. O que que representa isso? Não sei, mas pode representar que a criança está querendo nascer, mas não está querendo se desprender da mãe, ou que a mãe não deixa, ou enfim, né? Então, a gente entender essa relação mãe e filho. E na pedagogia Waldorf é importante também a troca de dentes, porque é um dos indicadores de que a criança está apta a ler e a escrever. Então, o ideal seria a gente não alfabetizar de jeito nenhum uma criança antes disso, e antes de várias outras coisas, né? Mas que aí as professoras Waldorf vão saber quando uma criança deve ir do jardim para o grau e quando ela deve ficar mais um pouquinho, porque ela ainda não tem maturidade para isso. Então, não é por isso que a criança fica feliz, mas é isso que ela sente, de certa forma, reverberando nela. Ela sente que ela está ficando grande, é um indicativo de que ela está crescendo. Ela não tem toda essa consciência que eu estou trazendo aqui para a gente, porque eu mesma nem tinha essa consciência antes de ler antroposofia, né? Ou de ter tido aulas, enfim, né? Então, isso é uma coisa muito nossa, assim, nossa de adultos, né? Que eu estou trazendo aqui, e é uma imagem, né? Então, não, a criança não tem consciência nenhuma de nada disso. Sim. Bom, eu vou abrir. Aqui tem um comentário da Marina. Obrigado pelos exemplos de Mundo Bom no primeiro setênio. A Suzy, muito ótima palestra. Não vou poder assistir até o final, muito grata. Né? E a Maíra depois disse aqui que entendeu que a Marina, no primeiro momento, respondeu a pergunta da aluna lá em cima, né, do que é sair da casinha. E aí a Marina disse que é ficar hiperativa. Ok. Ah, entendi. Agora também eu entendi. A gente abre então para quem quiser fazer perguntas, pode abrir seu microfone também, ou fazer aqui no chat, que a gente ainda tem uns minutinhos. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aqui com a Amanda. Poderia falar um pouco, Matheus? Poderia falar um pouco do brincar livre nessa fase e a sua importância? Claro. O brincar livre, ele é fundamental, porque se a gente pensa que a brincadeira vai se metamorfosear em criatividade para brincar, eu poder brincar do que eu quiser, né, assim, do que eu quiser dentro né, das possibilidades do brincar livre e tal, né? E vai ser um brincar que já vai estar, de certa forma, ali delimitado. A gente vai deixar uma criança de 2 anos brincar no fogão, né? Então, assim, dentro dessas possibilidades. É importante porque a criança vai entendendo a respeito dos limites dela, dos desafios para ela, dos limites das coisas, né? Das possibilidades das coisas, do que ela deve ou não fazer, do que ela pode ou não fazer. E, para além disso, ela vai desenvolvendo criatividade em cima de criatividade. Porque se ela descobre, sei lá, que... Ai, isso era lindo lá no jardim, lá na Pólen. Eles descobriram que eles tinham uma peneira para peneirar areia. E aí, eles tinham giz de cera para desenhar, sei lá onde, mas eles descobriram que se eles passassem o giz de cera na peneira, virava tipo um ralador. E aí formava uma areia colorida.
Então eles podiam decorar os bolos deles. E eles podiam. Depois alguém descobriu que dava para pôr na cabeça. Então ficar com o cabelo azul, ficar com o cabelo rosa. E que depois saía. Então a mãe nem ia brigar. E aí tem, sei lá, um que é mais sentido, tipo, meu cabelo, gostei. Então, assim, é muito legal também eu entender, a partir do brincar livre, eu vou entendendo qual que é meu limite de atuação em relação ao outro, ou qual que é meu limite de atuação em relação a mim mesmo, porque de repente, por exemplo, meu filho também no jardim subiu no mais alto galho da goiabeira e caiu de lá de cima. E eu achei que ele ia, assim, né, ficar arrasado. Ele ficou felicíssimo porque ele caiu no mais alto galho da goiabeira. Então, entender isso também, né, de eu fui até lá em cima e eu caí de lá de cima e eu sobrevivi. Dependendo, ele poderia ficar arrasado. Quando ele chegou lá em cima, ele caiu, ou porque ele caiu do mais alto e daí machuca mais. Enfim, então esse brincar livre vai ajudar, vai potencializar o desenvolvimento dessa criatividade e dessa potência, e dessa noção de limite, e desse lidar com frustração. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer por uma criança de primeiro setênio é permitir, fomentar esse brincar livre, né? E na pedagogia Waldorf também vão ter os momentos de contração e os momentos de expansão. Então, o brincar dentro e o brincar fora. Brincadeiras mais agitadas e brincadeiras mais contidas. E é importante que a gente faça isso no primeiro setênio para a gente saber fazer isso na vida adulta. Eu, por exemplo, não sei, eu só quero expandir, 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 eu fico exausta. Não dá, tem que expandir e guardar. Expandir e guardar. Então, é muito... Nossa, o brincar livre, assim, dá uma outra palestra. Sim. E é um brincar livre mesmo, né, Amanda? Do tipo, né, deixar a criança fazer as suas descobertas, né? Oferecer para ela esse espaço e esse tempo, né? É isso, basicamente, para a gente oferecer esse brincar livre, né? Tá ali no entorno, mas dando tempo e espaço para ela brincar mesmo e fazer suas próprias descobertas, né? Sim, e a gente pode deixar coisa à mão, né? Assim, pode ser um brincar algumas livre coisinhas, conduzido, no sentido de que a criança vai descobrindo, ela vai achar que foi ela que descobriu, né? Porque, de fato, ela está descobrindo ali. Mas a gente pode colocar coisas que sejam adequadas para aquela criança descobrir naquele momento, né? Até perto de uma outra, que juntando as duas fica bom, né? Enfim. Então, é bem legal isso. Mais alguma pergunta? Descobrindo. Oi, tudo bem? Eu não Estão me estou te ouvindo? vendo, peraí. Deixa eu mudar aqui, eu sou meio anta das... Não, eu não botei o vídeo. Ah, então Só tá, a voz. porque não sou eu. Ah, mano. Estou te ouvindo. Quando você falou descobrir... Eita, tá travando para mim. Agora. Tá Eu achava travando. muito engraçado o filho dele. Eu vou escrever, tá? Passa para outra pessoa. Agora melhorou. Ah, bom. Então, meu filho dizia, quando eu dizia uma coisa, olha o que eu achei, ou eu descobri, ele dizia assim, olha, mamãe, o que eu descobri. Ele me ignorava totalmente, tipo, eu não tô lembrada agora dos exemplos, mas era ele que descobria, assim. Eu dizia assim, olha o que eu achei, e ele, não sei se tem alguma explicação isso. Eu achava muito... Sim, porque por mais que você tenha descoberto ou não, né? Porque às vezes a gente finge que está descobrindo e a gente já descobriu há muito tempo atrás. No momento em que ele se depara com aquilo, ele está descobrindo aquilo. Então, para ele é o que ele descobriu. Da mesma forma que às vezes a gente intui alguma coisa que alguém já descobriu. Eu lembro que eu tinha, acho que uns 12 anos, eu comecei a escrever, e minha mãe falou, o que você está escrevendo? Eu falei, eu estou deixando para as pessoas que vierem no futuro tudo que eu sei registrado, porque aí elas vão pegar isso e elas vão saber pelo menos tudo que eu sei. Aí minha mãe deixou, tipo, isso, vai aí, faz aí. E eu acho que eu demorei mais uns 2 anos, tipo, sei lá, quando eu tinha uns 14, que eu saquei, tipo, pra que eu vou escrever? Tá tudo nos livros, nos filmes, sabe? Mas eu descobri isso sozinha, apesar de várias outras pessoas já terem descoberto isso, né?
Então é isso, quando você descobre e mostra para ele descobre. E aí ele fala, olha o que eu descobri. Então é muito bonito, eu acho tudo muito bonito. Não é à toa que a gente te trouxe para cá, querida, para somar conosco. Né? Nesse ciclo super bonito aí, né? Para a gente se inspirar cada vez mais para olhar para a criança e a sua natureza, né? E para a gente poder olhar o ser humano. Muito bom E mesmo. isso é um olhar de primeiro setênio, esse encanto. Tudo bem que o mote do segundo setênio que é o mundo é belo, né? Mas esse encantamento pelo mundo, essa coisa de achar que a gente está descobrindo tudo que já foi descoberto, né? É muito do primeiro setênio e que fica reverberando em nós. E às vezes, eu, por exemplo, e de modo geral, as pessoas têm um segundo setênio mais difícil do que o primeiro, porque a gente descobre que a gente sente no segundo, né? E aí, às vezes, é difícil, porque sentir nem sempre é gostoso, nem sempre é fácil, né? E aí, um jeito é da gente voltar. Então, por exemplo, no segundo setênio, o mote é O Mundo é Belo, eu me curei do meu segundo setênio buscando trazer beleza para a minha vida, né? E o que é beleza? Super subjetivo, cada um vai achar que uma coisa é bonita. Mas aí, então, tudo que eu vou comprar, o que eu vou fazer, o que eu vou arrumar, tem que fazer sentido para mim, tem que ter uma beleza, assim, se não for estética, uma beleza daqui de dentro, sabe? Então, se eu não sinto que o mundo é bom, o que é bom para mim hoje? E o que eu posso fazer de bom por mim hoje? E aí eu vou curando essas coisas da vida em mim, e eu posso ter 70 anos, né? Tipo, minha mãe, que aprendeu a importância das coisas práticas aos 60. Achei genial. Sim, muito bom. Mais alguém? Adorei o exemplo de que nós nos damos conta de coisas que já estão descobertas. A Marina. Muito bom. E trabalhar com o primeiro setênio é muito legal, apesar de eu nunca ter sido jardineira, né? Mas eu já trabalhei com criança pequena no consultório, enfim, porque tudo para eles é novo. Então a gente tem a possibilidade de ter um novo olhar para o mundo e para as coisas através deles, porque uma folha é só uma folha. Mas quando uma criança de primeiro setênio me fala, olha essa folha, olha esse bicho, o professor, olha o que eu descobri, né? É uma coisa assim que quando você vê, você está ali inundada com aquele encantamento. Eu lembro quando eu fui fazer estágio com os meus alunos de ensino médio na Horizonte Azul, que é uma comunidade que tem a ver com a Monte Azul, eu fiquei na creche com um aluno que era meu aluno, e com crianças de 2, 3 anos. E aí eu não consigo, né? Se eu tô com uma pessoa de 2, 3 anos, eu tenho 2, 3 anos. Se eu tô com uma pessoa de 70, eu tenho 70. Eu sou muito camaleão. Quando eu vi, eu estava sentada na areia, brincando com eles, de fazer bolo, de fazer pão, de fazer não sei o quê, de fazer riozinho. Delícia, né? E assim, se eu tivesse sentada num lugar que tem um tanque de areia sozinha, eu não ia ter 2, 3 anos, eu ia ficar olhando o tanque de areia, ou pensando na vida, ou olhando o celular, né? Que é o que vai roubando a gente, da gente mesmo hoje em dia, né? Sim, estamos muito com a carinha na tela, né? Nessa telinha pequena. Cuidar muito disso, né? Desse movimento. Muito. Legal Bom, que... Posso falar? Cristina? Pode, querida. Legal é que esse mundo bom gera confiança, né? Quando o adulto é inteiro e verdadeiro e ele realmente faz. Espera aí que eu vou... Que barulhão! Você está com 2 equipamentos logados? Mas eu desliguei estou tentando... Ops. Dá para ouvir ainda? Dá. Que bom. Dá. É porque você devia estar com 2 aparelhos, era isso? Né? Porque Ah. o outro eu falo. Então, quando o adulto está inteiro, né, e consegue
está sempre ali inteiro e verdadeiro com a criança desse primeiro setênio, esse bom vira confiança, porque ele confia no adulto, ele acredita nele, né? Então, tudo isso que você trouxe é tão bonito de ver. Eu sou jardineira, né? E o ano passado, até eu passei 3 anos como maternal, então, com os bem pequenos. E é muito bonito como a gente vê eles construindo a verdade a partir do verdadeiro da gente, né? Eles não mentem e eles aceitam falar a verdade. No momento que você fala para uma criança pequena que ela não pode fazer, né? Eu tive uma sogra que falava assim, criança só não pode o que vai correr risco de vida, senão ela pode tudo, né? Sim. E esse pode tudo não quer dizer que você não vai dar um limite, mas é verdade, né? Eu tinha umas muito sapecas que subiam e caíam e podia fazer horrores, então se ia num lugar perigoso eu falava, aí só pode com a Cristina, ou tem que chamar um adulto. Elas ainda testavam, mas elas nunca iam sozinhas, elas sempre chamavam, agora eu quero brincar lá. Então a gente vê como que esse bom, o verdadeiro, está muito conectado com esse bom, né? E como que isso gera uma confiança e esse amor entre o adulto e a criança, né? Ela confia inteiramente e ela acredita inteiramente. E aí o mundo é bom mesmo, né? E ela se arrisca sem medo. E quando eu posso amar e confiar, a vida fica tão mais fácil, né? Não é? É isso aí. Sim, muito, muito bom. Olha só, estamos a 21 horas, 4 minutinhos. Deixa eu ver aqui, tem a Marina. O Matheus agradeceu. Muito, muito bom. Amanda deixou a sua marca. E te desejou boa noite para todos. Obrigada, né? Matheus. Tá. A Marina, sobre o exemplo que dei da descoberta, no caso, a mãe em questão não era uma adulta completa e competia com o filho. Ela ficava carente e ofendida por não ter sido reconhecida a sua descoberta, vindo o filho e se apropriando dela. Ai, isso é muito importante e é muito legal. A gente acha que a gente que ensina as crianças, mas a gente aprende com elas, né? Ao mesmo tempo que a gente ensina o que a gente sabe, a gente aprende o que a gente ainda não sabe. Então, sim, né? Se eu posso ficar nesse lugar de triste, do tipo, eu que descobri, o que você está falando que foi você que descobriu? Que aí é a minha criança de primeiro setênio ali na disputa, né? De 3 a 5 anos, por exemplo, né? Tô aqui trocando uma descoberta com você vai querer pegar a descoberta de mim, né? E pode ser uma oportunidade da gente olhar um pouco mais de longe e falar, não, mas ele não está competindo comigo, ele não está roubando a minha descoberta, né? Não sei qual que é a sensação que fica, mas assim, ele está achando que ele descobriu também, ou a partir da minha descoberta, ele fez a descoberta dele. Então, qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente pode olhar de um jeito duro, pesado, difícil, ou a gente pode tentar ver qual que é o ouro que tem ali. E os nossos filhos fazem isso com a gente o tempo inteiro. É muito difícil ser mãe, porque a gente erra muito. E o erro vem e se esfrega na nossa cara e a gente fala, nossa, não acredito que eu errei. E às vezes a gente erra de novo, de novo, de novo, ou às vezes a gente não sabe nem como que faz para acertar. E isso tudo faz parte, porque enquanto eu estou tentando ser uma boa mãe, eu estou trabalhando a minha vontade. E é isso que os nossos filhos veem, ou os nossos alunos veem. Então, quando eu fui tutora de ensino médio, eu fiquei super desesperada porque eu fui mãe na adolescência. Eu falei, nossa, agora meus alunos vão todos engravidar também. E aí minhas alunas falaram, não, o que a gente vê é que é difícil engravidar na adolescência, a gente não quer engravidar na adolescência, mas se por um acaso a gente engravidar, a gente tem um exemplo de que tudo bem, que todo mundo vai sobreviver e vai dar tudo certo. Então, essa essência, né? Isso que a Cristina falou muito bem, do quanto que o bom está alicerçado no verdadeiro, né? No terceiro setênio, aliás, está junto com o verdadeiro. Porque no terceiro setênio, o mote é o mundo é verdadeiro, né? Então, se esse mundo foi bom, eu consigo ver a verdade no mundo
com coragem, mesmo o que é verdadeiramente mal ou verdadeiramente difícil, eu vejo a essência da coisa e eu tenho lastro para aguentar a coisa em si. E ser mãe é ter que ter um lastro que às vezes a gente não tem, mas que a gente vai construindo ao longo da maternidade. E é uma tarefa muito difícil, mas é uma tarefa muito engrandecedora, assim, né? Eu agradeço demais meus 2 filhos, porque sem eles eu não seria nem um décimo do que eu sou, e eu tenho muito arroz com feijão para comer nessa vida ainda. Estou esperando meus netos para ver se dão uma ajudada melhor ainda, assim, porque é muito bom e muito difícil na mesma medida. Bem isso, né, querida? Hoje, o meu filho está fazendo 33 anos, né? E bem hoje. E ainda hoje, essa sua fala aí agora veio a calhar bem com o que eu mandei de mensagem para ele, que é isso, né? Que quando você nasceu e era uma primavera, né? Eu floresci. E é isso, né? A gente que ali naquela mudou, agora é outra coisa, é outro momento, é outra vida, e olha aí, tem um ser em desenvolvimento na tua frente que vai junto contigo caminhar, né? É muito bonito, é muito bom. Tem mais alguns comentários aqui também, querida Daniele Rossato, é nossa mãe lá no Guaimirim, mãe do Davi, muito obrigada, Amanda, e a todos pelas trocas. A Marina comentou aqui, triste quando os pais não são adultos, olhar de coautoria na descoberta, né? Claro. A Maíra comenta aqui agora, muito bom, Amanda, grata por tudo, muito rico, quando se traz com os temas, as próprias vivências e experiências. Boa noite a todos e até amanhã. É isso, vamos finalizando também, né? Agradecendo muito, agradecendo a presença de todos, agradecendo ao corpo pedagógico que está aí, Marina, Luana, junto comigo e Maíra, a Cristina, nossa querida, que vai estar conosco amanhã de manhã, falando sobre euritmia, então tem esse desafio aí para trazer para a gente, e a gente está muito afim de ouvir. Agradecer a todos que estiveram conosco até agora, professores, pais, mães, né? E, sobretudo, a tua vinda, querida, conosco, né, Amanda? E trazer essa beleza toda, que é sempre que eu te escuto uma fala muito generosa, muito amorosa, né? Muito alegre, muito quentinha, né? A gente sai assim, muito bom te ouvir, tá? Então, te agradeço muito. Eu que agradeço, fico muito, muito, muito feliz. Assim, eu tenho muita alegria em falar da antroposofia. Eu sinto que a antroposofia, de certa forma, me salvou, me organizou, assim, para eu entender quem que eu era na vida e no mundo e ser, né? Ter a coragem de ser. Então, sempre que eu tenho oportunidade de falar da antroposofia, eu falo. E sempre eu tenho oportunidade de contribuir com ações antroposóficas tão incríveis, né? Que nem Guaimirim. Eu tenho muita alegria de poder fazer isso e muita gratidão mesmo, assim. Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade. Querida, uma ótima noite de descanso, tá bem? Uma ótima noite de descanso a todos, ótimos sonhos. Agora é aquele momento da gente abrir microfones e câmeras, né? E dar um tchauzinho ao vivo para a gente dormir ainda melhor com tudo isso que a gente ouviu. Tchau, Boa Amanda, noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Calor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Que lindinho. Boa noite. Ele sempre escuta dar boa noite e vem dar boa noite junto. Obrigada, boa noite. Boa noite, Amanda. boa noite. Tchau. Reúne. Gente, tchau, Antônio. Boa noite, querido.